Uma jovem universitária é atormentada por um pesadelo que volta todas as noites, e ela desconfia ser, na verdade, uma visão do passado, o que vai levá-la a iniciar uma investigação sobre sua família, revelando segredos sinistros. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Premonição 6, Laços de Sangue. Because that would be crazy. Good luck. Não é segredo para ninguém que Hollywood vem resgatando as grandes franquias de terror do passado. Já resgatou Halloween dos anos 70, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 dos anos 80, Pânico dos anos 90 e agora chega nos anos 2000, trazendo de volta a franquia Premonição, que criou uma série de adolescentes traumatizados. E logo de cara eu quero destacar um elemento muito interessante que logo eu observei nesse filme. Obviamente ele carrega muitas referências do passado, é um filme que o tempo todo está jogando agrados para os fãs, é o modus operandi desses resgates de franquia, mas para além disso, existe uma atualização muito bem feita aqui. Principalmente no que diz respeito a toda a identidade visual muito marcante dos anos 2000. Esse filme preserva alguns desses elementos, mas consegue, como eu disse, atualizar muitos outros. Na trilha musical, por exemplo, na montagem eu sinto uma diferença muito grande, por mais que não completa, e principalmente no tom do filme. Enquanto a franquia até o quinto filme se levava um pouco mais a sério, eram filmes com uma pegada bem irreverente até o cinema slasher, mas com um assassino diferente, um assassino abstrato, esse filme aqui já é um pouco mais solto, um pouco mais divertido. E com isso eu não estou falando que as mortes dos filmes anteriores não divertiam, mas aqui existe um componente de galhofa mais forte, mais intenso. Inclusive, os próprios personagens dialogam muito bem com o tempo presente e conseguem estabelecer esse tom de humor no ponto certo. O filme não perde peso, as mortes são impactantes, mas ao mesmo tempo é quase impossível você não rir, seja de nervoso, seja do absurdo. E aí é válido deixar claro, mesmo com essas atualizações, a franquia segue a mesma fórmula. É a grande cena no começo e depois uma sequência de cenas menores, mas ainda muito impactantes, com as diferentes mortes, sempre muito criativas, sempre muito aflitivas. No entanto, agora já no sexto filme da franquia, é interessante também perceber como toda a bagagem construída anteriormente reverbera aqui. Como esse filme se passa no mesmo universo dos anteriores, existem personagens aqui que aprenderam com os personagens do passado. E com isso a gente tem muito mais respostas. Tudo está um pouco mais entregue de bandeja. Ao mesmo tempo que, para compensar isso, o filme amplia sua mitologia. Cresce esse universo. Ele explica mais, mas também gera novas dúvidas, novos questionamentos. E ainda nesse tópico eu posso trazer a presença do Tony Todd nesse filme. Esse ator que fez sua carreira nos longas de terror e é uma figurinha muito marcante dos filmes de premonição, infelizmente faleceu, mas conseguiu aqui dar o seu adeus, passar uma mensagem inclusive muito legal, e eu gosto de como o filme o utiliza. Não vou entrar em spoilers, mas passa muito por esse lugar
da gente já ter muitas respostas dos filmes anteriores, então ele não surge aqui como o cara que planta o mistério ou que dá uma grande resposta. Ele aparece muito mais como uma espécie de acalento do que necessariamente como uma peça motriz para essa história. E aí, saindo dessa discussão sobre os mistérios, a mitologia, o tom do filme, vamos falar um pouquinho sobre as mortes, que eu sei que vocês estão curiosos. Esse filme, como eu já disse, traz toda aquela mirabolância, traz aquele exagero, com um tom um pouco mais leve, mas muito bem posicionado. E cara, não é que eu fiquei bem satisfeito com as mortes? O filme 5 me agradou nisso também, o 4 eu acho terrível, e esse filme aqui, de certa forma, retoma um pouco as origens. Eu vejo muita reverberação aqui do primeiro, do segundo e do terceiro, por mais que existam referências a absolutamente todos os filmes da franquia. Inclusive eu vi certas pessoas comentando um medo, um receio desse filme ficar plástico demais graças aos efeitos de computação gráfica que hoje em dia são muito mais avançados do que nos anos 2000. E assim, dentro do contexto das mortes, a computação gráfica não me incomoda em momento algum. A computação gráfica vai incomodar muito mais na primeira cena, que é aquela cena grandiosa que abre todos os filmes de premonição, porque existe ali um uso um pouco exacerbado do volume, que é aquela tecnologia de painéis de LED, combinado com um CGI que gera um sentimento um tanto quanto estranho. Mas depois que a gente sai dessa primeira cena, o CGI vai aparecer muito pontualmente e as outras mortes vão operar dentro de uma lógica um pouco mais simples. Você vai ficar com medo de um caco de vidro, de um ventilador, de uma máquina de tomografia, de uma porta giratória. Não tem nada muito mirabolante, não tem nada muito grandioso. E como eu disse, eu acho que isso é um mérito do filme, é um resgate àquilo que fazia com que a gente ficasse tão preso, tão tenso e tão traumatizado com Premonição. E, gente, eu não acho que tenho muito mais a acrescentar sobre esse filme. Como eu disse, é um filme simples, que segue a fórmula dos antecessores, atualizando algumas coisas, traz músicas pop de hoje em dia, a montagem é menos dura do que nos filmes anteriores, existem algumas escolhas artísticas, estilísticas, um pouco mais ousadas. Eu gosto das distorções de lente, curto muito os personagens desse filme, destaco o personagem dos piercings, adorei ele, mas todos os outros compõem bem esse mundo, povoam bem esse mundo, e as mortes, como eu acabei de dizer, funcionam, é um certo resgate à simplicidade, entre muitas aspas, do começo dessa franquia, desse universo de um assassino invisível. Good luck. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês estão esperando de Premonição Laços de Sangue? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curta esse vídeo e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. Me ajuda e te ajuda a não perder nenhuma discussão do mundo do cinema. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Cuidado com o ventilador que tá aí em cima de você.